A ideia nesses últimos encontros, então, nós discutimos o capítulo 17 hoje, a lógica do desmentido. Discutirmos na quarta-feira, né, depois de amanhã, alternativa melancólica, o que a negação deve à morte. E na segunda-feira discutimos o último capítulo, que é, na verdade, eu queria pular esse capítulo 19, que é o nem neurose, nem psicose, que é um capítulo mais psicopatológico e não me interessa tanto, e também a gente está com esse tempo todo. E aí discutir na segunda-feira o destino à falta original, que é o último capítulo junto com a conclusão. Aí nós encerramos esse livro e na quarta-feira eu faço uma aula de encerramento, tentando juntar as pontas, né, de tudo isso que a gente viu e discutiu, está relacionado de alguma forma com o estado geral da nossa vida política, social. Então, pensei em fazer uma última aula na quarta-feira, depois de terminado o livro, né? Seguindo uma aula de encerramento, né, do semestre e possivelmente das aulas online, porque acredito que não completamente, acho que esse instrumento deve permanecer, mas eu acho que em março retornam as aulas presenciais de maneira integral, a não ser que haja alguma reviravolta no número da pandemia, né? Mas, de maneira geral, as engrenagens universitárias, né, têm se movido na direção de um retorno total e restrito a partir de março, né? Então, essa também seria a aula da quarta-feira seria uma última aula online, pelo menos assim, né, obrigatória, e eu acho que uma aula de encerramento sobre um curso sobre melancolia e uma sequência de cursos sobre melancolia talvez merecesse, então, uma reflexão específica sobre ela, né, uma vez que também é possivelmente uma viragem de tempo, né? Eu pedi também que vocês lessem, para a aula de hoje, o texto do Bartleby, do Melville. Espero que vocês tenham gostado de ler. Um texto fantástico, fabuloso. E, e na aula de hoje, a minha intenção é utilizar, né, a leitura que vocês fizeram desse texto para discutir o objeto desse capítulo 18 do livro da Marie-Claude Lambot, que tem nos ajudado nesse semestre. Acho que é isso. Então, eu vou começar os meus comentários. Aqui a gente tá saindo, né, das discussões que nós fizemos mais alongadas sobre a questão da pulsão de morte, sobre os impasses da pulsão de morte, né? E, né, a, a questão de que maneira a propulsão de morte está presente na melancolia e o quanto que a melancolia escapa da pulsão de morte, né? Ou os impasses de você perceber a pulsão de morte na melancolia. Então, aqui a gente começa a sair do tema da pulsão de morte, muito embora esses últimos capítulos do texto que a gente tem lido sejam ainda sobre o negativo, né, a função do negativo, da negatividade e da morte, né, como uma forma de negatividade. E esse capítulo 17
O ponto central dele é a questão da, da rejeição, né? O, da recusa a alguma coisa, né? Da rejeição à recusa a alguma coisa. Como nós fomos vendo nos encontros passados, e é por isso, né, que eu escolhi esse objeto para esse curso e tudo mais, e que os problemas atinentes à melancolia, eles tocam os problemas atinentes à vida política de uma forma bastante forte, né? Tanto na ideia de vivenciar a melancolia, quanto na ideia de rejeitá-la, né? E, e vimos que, desde os nossos comentários iniciais sobre a questão da imagem de si, né? Os comentários que a Lambert nos induziu sobre a imagem de si, imagem especular, até a questão do suicídio, né? Que questões atinentes à vida política são evocadas, né? A imagem de si, ela aparece em discussões políticas sobre identidade, reconhecimento, né? Até mesmo questões relacionadas à violência, né? Em alguns momentos são interpretadas como uma precariedade, uma maneira de reagir a uma certa precariedade da imagem de si, ou do descompasso entre a imagem de si e a imagem que o mundo tem, né? Vimos também, quando discutimos a questão da pulsão de morte, né? E o suicídio é uma das, digamos assim, dos estertores da pulsão de morte, né? Nós vemos que o suicídio também ele é uma força presente na vida política, seja como preocupação, seja como ação, né? Ou seja, a política pode produzir, né, pensando de maneira um pouco mais durkheimiana, pode produzir cenários, né, em que o suicídio se torna endêmico, né, para falar uma linguagem do nosso tempo. Basta pensar, né, num exemplo que a gente aprende na escola sobre a crise da Bolsa de Valores de 29, né, e o número de suicídios que se sucederam à crise, né? Então, a vida política ela é capaz de provocar um cenário, né, como cenários de perseguições em que o suicídio se torna um fator social endêmico, né? Ao mesmo tempo em que o suicídio também tem um aspecto de resistência política, né? Então é comum identificar, né, em momentos de resistência política diferentes, agentes políticos, né, ou pessoas que estão na, na lida política, ou flertarem com o suicídio, né, ou se matarem como uma maneira de dizerem alguma coisa dentro de um determinado espectro de resistência ou de conflito, né? E, e ao mesmo tempo, né, se pode dizer, né, que em todos esses quadros, seja no momento em que a política nos faz cometer um suicídio, ou no momento em que nós politicamente cometemos um suicídio, né, de que há uma melancolia implicada, né, que há um quadro social melancólico implicado e o efeito desse quadro social melancólico na vida individual. Isso a despeito do suicídio, das razões do suicídio serem justificáveis ou não, né? Serem politicamente corretos ou politicamente incorretos ou não, né? Acho que uma das imagens mais fortes que se tem com relação a isso, e é claro que as diferenças culturais elas precisam ser levadas em conta, mas que são eventos que calam muito fundo, né? Mesmo com um certo distanciamento cultural, são as imolações,
que os monges, no contexto da dominação chinesa, da ocupação chinesa sobre o Tibete, se auto-infligiam, né? Derramando gasolina sobre si e pegando fogo de maneira impassível, né? É, é inegável, né, a agência e a força política dessas imagens e desses atos, né? Aqui, nesse capítulo 17, uma outra característica, um outro aspecto também digamos assim, da seara, né, do discurso melancólico aparece, e que também tem um rebatimento direto na vida política, que é a recusa, né, a, a, uma negação direta a alguma coisa que se é colocado a fazer, né? Nós vimos que a política ela pode estar em muitos lugares, né, de que ela é um fenômeno temporal, oscilatório, né? Então, os fenômenos não são em si mesmos políticos, mas eles ficam políticos, né? Eles estão políticos. E parte dessa politicidade dos fenômenos concerne justamente seja pelo Estado, seja pelos governos, seja pelos grupos, ou seja em relações mais restritas, né? Em que alguém é levado a fazer alguma coisa, né? Ou alguém é induzido ou obrigado a fazer alguma coisa, né? Mesmo que considere que aquilo é importante e bom. Muitas das coisas que nós fazemos considerando que são importantes e boas, dificilmente nós faríamos se não fôssemos obrigados a fazê-las, né? Ainda que nós entendamos as justificativas boas delas, né? E o fato de nós sermos levados nós precisarmos ser levados a fazê-las, né? Quer dizer que, muito embora elas possam, no que diz respeito ao efeito social, produzirem coisas boas, né? De que existe algo acerca delas que pode ser vivenciado como alguma coisa ruim, né? Muito embora uma avaliação, ao meu juízo, tenha um componente de politicidade baixo, né? Ela, comparativamente a assuntos de natureza política mais tensos, né? A politicidade dela meio que desaparece, né? Comparativamente, mas se pode dizer que até mesmo uma avaliação de final de curso tem um componente residual de politicidade, né? Provavelmente muitos de vocês fariam um texto para serem lidos e serem comentados, né? Poderem expressar aquilo que vocês aprenderam, que vocês refletiram durante o curso, mas talvez dificilmente vocês entregariam alguma coisa se vocês não fossem obrigados, em função de algo que vocês querem, né? Que é passar pela disciplina, né? Então, a rejeição, né? Ela oferece um obstáculo, mesmo essas situações de politicidade residual, né? Quiçá em situações politicamente importantes, né? Então, boa parte da politicidade contemporânea, e isso divide os grupos e tem muitas apreciações diferentes, né? Concerne a ação dos governos a serem capazes de desativar a possibilidade da rejeição, a possibilidade da recusa, né? Rejeição e recusa, claro que são termos conexos, né? Então, há uma série de situações na vida social em que se é obrigado a fazer alguma coisa e não é nem se é possível não fazê-lo, porque ela é feita a despeito da sua vontade, né? A despeito de você fazer alguma coisa, né? Então, pensando em certas condenações em que o pagamento é peremptório, né? E nós julgamos que seja
que seja, que seja relevante que seja assim, né? E provavelmente os devedores, por exemplo, um corrupto que rouba muito dinheiro da saúde, é provável que, se não houvesse uma ação política direta em resgatar esse dinheiro, provavelmente ele não devolveria. Né? Ele teria meios de utilizar esse dinheiro para não devolver, utilizar o poder que o dinheiro permite para não devolver um dinheiro que ele indevidamente roubou, por exemplo. Né? Então, é um momento em que, mesmo que ele queira recusar, que ele queira rejeitar, ele não consegue, porque em determinadas situações, os governos eles chegaram ao nível de tecnologia, né, em que eles conseguem evitar determinados tipos de rejeição. Por exemplo, quando se fala da eleição do, do Biden agora nos Estados Unidos, né, houve uma organização forte, né, e provavelmente orientada pelo presidente da República anterior, o Trump, estava se defendendo de acusações nessa direção, mas tudo leva a crer que ele realmente incitou manifestantes a invadir a Casa Branca. De alguma forma, houve uma manifestação pública de rejeição, né? As pessoas, de alguma forma, recusaram a sucessão democrática à presidência da República. Né? E parte da organização da política americana contemporânea se deve a desenvolver mecanismos tecnológicos online, virtuais, que permitam evitar esse tipo de recusa, ou pelo menos a manifestação os efeitos mais drásticos dessa recusa ou dessa rejeição. Né? E dificilmente nós vamos considerar que essa capacidade de desabilitar a rejeição, que ela é ruim, né? Uma vez que invadir um prédio público com demandas não democráticas não é uma coisa boa, né? E tem efeitos ruins para todo mundo. Né? Mas o fato de que esses mecanismos que inviabilizam e impedem a rejeição, eles não se dão só naquilo que nós consideramos bom, né? Nós achamos que realmente a possibilidade de rejeição deve ser desativada. Né? Ele também acontece em situações em que nós consideramos ruins. Então, se houver um governo muito corrupto, ou muito desrespeitador da população, e nós tentarmos nos organizar para uma manifestação efetiva que possa representar algum tipo de intimidação a esse governo, até mesmo a ponto de derrubá-lo do ponto de vista popular, que significa uma maneira de rejeitá-lo, né, de rejeição, provavelmente nós vamos ser impedidos de rejeitar, de estabelecer rejeição. Né? Porque os governos têm meios de antecipar a nossa ação, inclusive partindo de argumentos que são argumentos que fazem sentido, né? Como a possibilidade da defesa das instituições, coisas do gênero. Né? Evidentemente que isso não é um assunto fácil, simples, né? Mas nós conseguimos perceber que parte da recusa, parte da rejeição, ou parte daquilo que convencionalmente o pensamento político chama de desobediência, caminha para uma gradual obsolescência. Né? E justamente porque as formas pelas quais os governos conseguem desabilitar a rejeição, desabilitar a obediência, são cada vez mais efetivos, ao mesmo tempo em que os mecanismos tecnológicos permitem isso. Né? Então, ao mesmo tempo em que nós julgamos que é importante que nós possamos não pagar os nossos impostos, no sentido de fazer o não pagamento uma maneira de nos afirmarmos politicamente, né? Como, por exemplo, o caso do imposto de renda, assumindo mesmo as consequências, né, de que esse não pagamento possa vir a ter, né, nós julgamos que esse não pagamento uma força política que não deva ser desabilitada, não deva ser
rejeitada, não deva ser inibida, né? Mas, ao mesmo tempo, no que diz respeito à- à rejeição à vacinação, por exemplo, né? Em que grupos sociais não querem se vacinar porque têm crenças das mais variadas que levam a isso, né? Nós consideramos que a possibilidade de ultrapassar essa desobediência, né? Evitar, anular, neutralizar essa rejeição, nós julgamos que é uma coisa positiva, né? Uma coisa importante de ser feita. Então, é difícil de examinar esses mecanismos contemporâneos de desabilitar a rejeição, a desobediência, a recusa, né? Ao mesmo tempo em que dificilmente nós jogaríamos fora a rejeição, a desobediência, a recusa como formas de ação política, né? Então, esse é um preâmbulo para esse comentário sobre o capítulo 17. Deixa eu ver que tem alguém que fez alguma consideração, Lucas. Eu acho que os algoritmos do Facebook, eles podem ser utilizados nessa direção, né? Mas eles assim o são quando os governos têm acesso aos algoritmos do Facebook, né? Muito embora também se possa contemplar, né? O fato de que mesmo empresas, né? Mesmo organizações privadas utilizam as suas informações para influenciar a decisão política das pessoas, né? E, nesse sentido, desabilitar a rejeição, a recusa numa certa direção, né? Então, acho que a gente pode abrigar, dentro dessa nova disposição ou disposição contemporânea da vida política, de que desabilitar a recusa também é alguma coisa que pode ser feita fora do âmbito da ação governamental, né? E aí é utilizado com interesses políticos variados, né? E, curiosamente, o modo pelo qual as populações têm para se resguardar da influência da desabilitação da rejeição provocada por empresas privadas costuma ser a ação dos seus próprios governos, né? Que também utilizam desses mecanismos de informação para desabilitar as rejeições, as formas de resistência, de desobediência, né? Então, esse é um âmbito delicado, né? Ao mesmo tempo, é difícil de escapar do fato de que uma parte significativa do que motiva uma certa forma de rejeição, de resistência, de recusa, mesmo quando nós não consideramos ela correta, ela se alimenta, né, desses mesmos meios que podem ser utilizados para influenciar a, a decisão política de modo a neutralizar a recusa, a rejeição, né? Então, nós nos informamos pela internet para rejeitarmos alguma coisa, ao mesmo tempo em que a própria internet nos influencia a não sermos capazes de rejeitar alguma coisa ou a rejeitarmos algo para não rejeitarmos outra coisa, né? Então, são dinâmicas difíceis, delicadas, né? E que, do ponto de vista formal, é difícil de estabelecer um juízo geral sobre ela, né? Porque há momentos em que se considera bom, há momentos em que se considera ruim. É possível, dependendo do âmbito do espectro político em que se está, considerar de forma diferente. E ao mesmo tempo, as principais disposições que servem para
manter a possibilidade da rejeição, da recusa, também são as instituições que desabilitam a possibilidade da recusa e das rejeições, tanto no que diz respeito às empresas, quanto no que diz respeito à ação dos governos, né? Então, o mesmo governo que tem meios, né, para te obrigar a se vacinar, é o governo que tem meios de te impedir de se rebelar, de se manifestar, por exemplo, né? Então, se você não se vacinar é uma coisa ruim, os governos conseguem fazer você se vacinar, isso é uma coisa boa, os governos também têm meios de desabilitar a possibilidade de desobediência, que possa, em algum momento, desafiá-lo, né? Do ponto de vista circunstancial, né? Então, esse preâmbulo serve para indicar que, tal como o suicídio, né, muito embora o suicídio seja muito mais radical, me parece, a recusa, a rejeição, a desobediência, como dinâmicas que estão no mesmo campo semântico, fazem parte do discurso melancólico, né, ou assumem significado dentro do discurso melancólico. Talvez um dos pensadores políticos mais lembrados, né, quando a gente fala de desobediência, seja justamente Thoreau, né, que escreveu a Desobediência Civil, escreveu o Walden, né, que o Desobediência Civil é um ensaio fascinante, e o Walden é um texto fascinante, e, e parte do argumento torroniano concerne justamente as pessoas desobedecerem à cobrança de impostos, porque esses impostos estão sendo utilizados em guerras de obtenção de terra contra o México, ou estão sendo utilizados para fomentar uma economia escravocrata, né? Então, tanto a guerra de dominação, né, de conquista do México de parte do México pelos Estados Unidos, quanto a escravidão, são motivos de melancolia, né? São fenômenos sociais que geram impacto sobre a subjetividade, sobre as nossas paixões, sobre os nossos espíritos, de tal maneira a considerarmos largamente a humanidade como sendo capaz de coisas terríveis, né? Por interesse, né? Ou por interesses pouco defensáveis, né? Então, dificilmente se consegue desvincular a desobediência civil no Thoreau de uma forma de melancolia, né? Ou seja, concerne alguma coisa que impacta a imagem que ele tem dele mesmo, é alguma coisa que obriga que ele tenha uma força que ele não tem para dar, porque ao mesmo tempo em que o mundo demanda uma força de resistência, o mundo esgota essa força de resistência com aquilo que o mundo oferece, né? Ao mesmo tempo em que desencadeia um comportamento negativo, né? Um comportamento negativo acerca dele, porque se o mundo é tal como existe algo daquele mundo nele, né? Então existe um escravocrata nele, existe um americano genocidário invadindo o México nele, ao mesmo tempo em que há a possibilidade nele de recusar a si próprio, né? E recusar essa parte nele a partir de uma disposição que, seguindo lá o seminário sobre angústia do Lacan, que a Lambotte comenta largamente, que lembra a estrutura do suicídio do objeto. Isso pensando num evento significativo para o pensamento político, que é o caso do Thoreau, mas também a gente pode pensar num evento significativo para a história política mundial, que é
o momento em que os indianos conseguem se livrar do jugo colonialista, pelo menos de parte do jugo colonialista dos ingleses, né, com o movimento de desobediência civil, né, que é capitaneado pelo Mahatma Gandhi, né, e que dificilmente também poderá ser dissociado de uma profunda melancolia, né? Ou seja, existe o mundo o fragilizando e o desautorizando, né, enquanto imagem de si próprio. Existe esse quebrantamento das forças, né? Tanto que o movimento não é um movimento pura e simplesmente violento, ou é uma violência enviesada, né? Indireta. É um movimento de pacífico, né? As pessoas ficam parados, né? Sem trabalhar, parados sem comer, parados diante dos dominadores, se deixam espancar, se deixam matar, né? Ao mesmo tempo em que concerne a uma percepção negativa acerca da realidade, né? E claro que marcando as diferenças culturais entre nós e eles, que poderia, não sei se facilitar, mas tornar mais crível, né, esse tipo de desobediência numa cultura que não é nossa, né, em questões relacionadas à vivência cultural religiosa de um outro povo, né, como os hindus. Então, nesse sentido, curiosamente, aqueles que estão no espectro político que nos desagrada, parte do desagrado concerne ao tipo de recusa que oferece, né? Ao mesmo tempo em que o modo pelo qual o espectro político que nos agrada traz consigo, pelo menos, a defesa ou a imaginação da possibilidade de recusar ou resistir, né? Eu lembro durante os últimos governos de esquerda que o país teve antes dessa virada à extrema-direita, em que havia um mal-estar muito grande de uma parte significativa da esquerda, não toda, claro, mas uma parte significativa da esquerda, com relação à agenda penitenciária, porque o governo construía muitas penitenciárias, né? Os governos de esquerda construíram muitos penitenciários modernos e fantásticos, né? Coisas que o governo de extrema-direita não fez, né? Ao mesmo tempo em que eu não estou querendo defender o governo de extrema-direita, claro que não. Estou querendo dizer que só quero contrastar e dar um motivo de rejeição, né? Ao mesmo tempo em que a agenda ambiental, né, claro que ela piorou muito, mas a agenda ambiental não era alguma coisa que era vista com bons olhos, né? Como também a agenda com relação aos povos indígenas, originários, também não era vista com bons olhos, né? E, ao mesmo tempo, se julgava que, ao mesmo tempo em que se, que se apoiava aquele governo em algumas dinâmicas, se havia possibilidade de rejeitá-lo em outras, recusá-lo em outras, né? E, e parte dessa escolha ideológica concernia justamente a possibilidade de vivenciar essa rejeição, essa recusa, né? Então, se o governo, por alguma razão, movesse-se na direção de anular a possibilidade de recusa, de rejeição da política penitenciária, ou da política ambiental, ou da política com relação aos povos originários, haveria até mesmo a sensação de que o apoio àquele governo não poderia mais ser dado, né? Se a possibilidade de recusá-lo fosse retirada, né? Então, nesse sentido, é que se a gente analisa a esfera pública, a esfera política,
a partir do tipo de melancolia que ela desperta, e se nós conseguimos perceber gradações variadas nesse tipo de melancolia, né, o que nós veremos é diferentes modos de recusa, dependendo do tipo de melancolia que a realidade nos faz sentir. Né? E até mesmo recusas que são utilizados como uma forma de potencializar um determinado tipo de ação. Né? Recusa-se uma coisa para agir em outra direção. Né? Economiza-se energia um determinado setor para ser levado à ação em outro âmbito. Né? Por exemplo, seja essa ação uma ação justificável, defensável, seja essa ação uma ação persecutória, uma ação plenamente negativa e injustificada. Né? Então, a melancolia ela é capaz de estar na base tanto daquilo que nós consideramos como uma ação boa, como também daquilo que nós consideramos uma ação ruim, sendo relevante que, ou seja, a investigação das causas da melancolia, né, daquilo que gerou o sentimento de recusa, como o modo de investigação das razões relacionadas à esfera política e os tipos de reação que a política é capaz de produzir. Né? Mas quando nós vamos a esse tipo melancólico, digamos assim, puro, né? Esse tipo melancólico intenso que nós associamos à apatia, né? É onde nós encontramos as formas mais, digamos assim, consistentes e consolidadas de recusa. Né? Porque a apatia, né, essa modalidade de recusa, de rejeição intensa, né, como alguma coisa que rejeita completamente a vida política, né, rejeita completamente a crueldade que a vida política acaba por demandar, ou a admissibilidade da crueldade que, imoralmente, a vida política acaba por demandar, esse tipo apático é o que mostra a rejeição, a recusa, né, a desobediência de uma forma mais consistente. Né? Sendo que a rejeição, ou a recusa, ou o que a gente chamou diversas vezes aqui de uma intolerância à melancolia, não gera propriamente a rejeição, mas gera a admissão, né? Gera a ação, gera o comportamento construtivo, o comportamento destrutivo, que acaba um tendo que ver com o outro. Né? Então, que seria, digamos assim, a ação política na sua expressão mais pura, mais densa, né? Que é a movimentação do mundo, né? Ou a construção, a destruição do mundo a partir de uma ideia, a despeito da rejeição que se tem a essa ideia. Né? Quando a ação política ela passa por cima de quem a recusa, né? Passa por cima de quem a rejeita. Né? Evidentemente que quando a gente pensa numa esfera pública aceitável, né, habitualizável, nós pensamos de maneira moderada em alguma coisa entre esses extremos, né? Alguma coisa prudencial entre esses extremos. De tal maneira que a recusa possa ser vencida em alguns momentos, e em outros momentos ela possa ser admitida. Né? Ou seja, uma dinâmica prudencial em política leva a avaliação da melancolia nela mesma, né? Nos sentimentos que a provocam. Né?
E aí, a partir desses sentimentos provocados por essa situação melancólica, o julgamento acerca de se é necessário ultrapassar a rejeição melancólica ou se é o caso de admiti-la, né? Permitir que as pessoas recusem alguma coisa. Né? Ou quando esse mecanismo prudencial ele não pode ser feito de cima para baixo, né? As populações, os conglomerados populacionais, exercitando uma certa prudência, em sabendo quando, do ponto de vista coletivo, ela passa por cima daquilo que é rejeito, ou quando ela admite a rejeição. Né? Quando a gente pensa nos nossos conglomerados democráticos, né, ou na virada democrática que o mundo sofre, né, principalmente a partir do século XVIII, da Revolução Americana, uma das grandes preocupações da Revolução Americana, primeiro, como passar por cima da vontade deles, né, principalmente pensando na Guerra de Secessão, pós-Revolução Americana, né, como passar por cima daqueles que querem a independência de seus estados, ou seja, como vinculá-los a uma federação, e depois, como a despeito do fato deles quererem rejeitar a abolição da escravidão, passar por cima deles, né? Obrigar que a escravidão seja abolida. Né? Ao mesmo tempo, uma vez que é um Estado na América de colonização, colonizado por descendentes de escravos e por imigrantes, ou seja, plenamente disponível à formação de minorias, né? Como não passar por cima dessas minorias a partir das maiorias. Né? Então, curiosamente, do ponto de vista político, o mesmo mecanismo que passa por cima da vontade dos escravocratas a ponto de abolir a escravidão é um mecanismo que precisa interromper a vontade quando a vontade coletiva pode vir a suprimir uma minoria. Né? Percebem? Então, como avaliar prudencialmente que tipo de minoria é uma minoria que pode ter a sua rejeição respeitada e que tipo de minoria não vai ter a sua rejeição respeitada, percebe? Do ponto de vista político. Quando que a política, ela, de maneira cruel, passa por cima da vontade das pessoas ou quando que ela não passa por cima da vontade das pessoas, né? Então, uma política prudencial, uma política cética, né, nesse sentido, tanto do ponto de vista da ação governamental quanto do ponto de vista da ação da vida coletiva, né, da vida social, ela não tem uma resposta para dar antes da avaliação circunstancial do tipo de sentimento melancólico que está na base da rejeição. Né? Então, pensando no nosso mundo, né, que é o mundo dos antivacinas, né, que talvez seja a nossa grande pauta política contemporânea, né, seja pessoas que não querem se vacinar. E tem estados que são mais duros, né, na imposição da vacinação, e estados um pouco como o nosso, que meio vai quem quer. Né? No nosso vai quem quer, nós temos um elemento bom, né, que concerne a um hábito público que, no passado, foi vivenciado de maneira bastante politizada, né, de maneira bastante restritiva, né, que é o hábito público da vacinação, que hoje as pessoas se vacinam porque têm o hábito de se vacinar. Né? Se vacinaram no passado, nós temos algumas gerações de pessoas vacinadas, nós temos ainda uma memória, né, familiar de pessoas que morreram ou tiveram deficiências provocadas pela falta de vacinação, né, como a, a paralisia infantil. Né? Tem várias famílias que têm lembranças de antepassados recém-falecidos ou bastante idosos que padeceram
ou tiveram que viver com paralisia infantil, né? Quando não outras doenças. E, nesse sentido, nós vencemos o hábito público de nos vacinar, de tal forma que, mesmo que o governo possa dizer que vacinas não são boas, né? Nós nos vacinamos porque estamos habituados a nos vacinar, né? Mas, ao mesmo tempo, existe um movimento político que não é capaz de suplantar esse hábito vacinal que nós temos, né, a despeito da ação governamental, mas que é capaz de estabelecer um ruído significativo nesse âmbito. Né? E o que nós fazemos diante de um quadro como esse? Né? Evidentemente que o comportamento não vacinal ele tem uma causa melancólica, né? Mas provavelmente essa causa melancólica não concerne a questões de natureza epidemiológica, nem concerne a questões de natureza vacinal, biológica, né? São questões melancólicas que se correlacionam a uma imagem de mundo que, por alguma razão, as pessoas julgam que está se desfazendo, né? Em função do aparecimento de novas forças políticas, novas forças culturais, a mudança da moral sexual, né? Tem uma série de elementos que estão na base desse sentimento melancólico que leva à rejeição da vacina, né? Que leva à rejeição de uma política pública habitualizada. E a grande questão, do ponto de vista prudencial, é saber se esse é um momento em que se passa por cima dessa vontade, ou dessa falta de vontade, né? dessa rejeição, ou é um momento em que essa vontade ela é considerada, avaliada, ou se ela e que talvez seja mais prudente fazer, né? Parcialmente respeitada. Né? Provavelmente inteiramente respeitada ela não pode ser, mas parcialmente respeitada em algumas dinâmicas, em alguns contextos. Né? Talvez seja a saída prudencial mais adequada. Né? Mas percebam, para esse julgamento ser feito, a melancolia, nesse caso uma melancolia de extrema-direita, né? usando um dos paradores do curso, né? Que, não sei se vocês lembram, a gente discutiu um pouco sobre a existência de melancolias de esquerda, melancolias de direita, né? E as melancolias de esquerda e as melancolias de direita, elas têm algo em comum, que é a melancolia, né? A melancolia está na base das melancolias de direita e das melancolias de esquerda. Ou nas melancolias céticas, melancolias de centro, por assim dizer, né? Melancolias prudenciais. Né? Elas estão na base, né, dessas melancolias. Mas é o caso... E aí, para se avaliar e se ter uma saída prudencial para essa melancolia, é preciso respeitar, do ponto de vista investigativo, né, a riqueza do discurso melancólico no que diz respeito ao conhecimento do mundo. Né? Então, mesmo a melancolia, mesmo a melancolia, quando ela é errada, né, mesmo a melancolia, quando ela é errada, ela tem algo de adequado acerca do mundo. Né? Então, mesmo quando é o caso, né, de rejeitar uma vontade, passar por cima dela em determinado momento, como é o caso de passar por cima da vontade escravocrata, né, há algo no discurso melancólico que está certo. Né? Evidentemente que não é a tese, né? Mas existe algo nesse mal-estar que realiza uma versão adequada do mundo. Né? E essa versão adequada do mundo, mesmo que parcialmente adequada ou exageradamente adequada, precisa ser contemplada, até mesmo para que se possa ter uma decisão correta acerca de passar por cima dessa vontade melancólica, dessa falta de vontade melancólica, ou parcialmente respeitá-la do ponto de vista político. Então, nesse sentido, a melancolia, sendo ela nos levando a uma rejeição que nós concordamos, ou levando a uma rejeição que nós discordamos, a melancolia ela é um índice de conhecimento político,
né? Ela é um índice de reconhecimento dos afetos políticos que dá, acerca desses afetos, uma versão adequada desses afetos. Esse é um ponto. Tá? Ou, se vocês não quiserem essa palavra, dá uma versão adequada desses sentimentos, dessas paixões implicadas na rejeição. Então, quando Freud diz, né, que a melancolia é a doença da verdade, é porque a investigação do discurso melancólico oferece uma verdade, né? Mesmo que seja a verdade daquele grupo melancólico, mas oferece uma verdade, né? Mesmo que essa verdade esteja errada, do ponto de vista epistemológico, né? Como, por exemplo, a verdade dos melancólicos que não querem se vacinar, ela está errada do ponto de vista epidemiológico, mas há uma verdade nela, uma verdade acerca de um determinado grupo que se sente desabrigado no mundo e lida de maneira verdadeira com esse sentimento de naufrágio acerca do próprio mundo, né? Então, se lida de maneira imprudente com esse sentimento que é vivenciado de modo verdadeiro, começa-se a organizar uma força política que está disposta, entre aspas, né, a morrer pelos seus sentimentos epistemologicamente falsos, mas sentimentalmente vivenciados como verdadeiros, né? E aí, do ponto de vista político, é um problemão, né? É um problemão. Porque não tem nada pior do que lidar, do ponto de vista público, com pessoas com crenças falsas, crenças que em variados âmbitos são falsas, mas que são vivenciadas como verdadeiras em algum âmbito, né? Porque se tem alguma coisa que o ceticismo nos ensina acerca da esfera pública, é que, mesmo que alguma coisa seja predominantemente falsa, ela nunca é completamente falsa em todos os âmbitos. Mesmo que seja um âmbito absolutamente deformado e delirante, em determinado setor, em determinado local, uma determinada circunstância, aquilo vai ser vivenciado como verdade, né? E vai ter os efeitos que a verdade provoca, né? Que são efeitos de ação, atividade, monomania, rejeição da melancolia, né? Não sei se está fazendo sentido para vocês esses comentários. Então, nesse sentido, esse capítulo 17 ele é rico porque ele demarca essa lógica da rejeição, que também pode ser tida como uma lógica de uma certa teimosia, percebem? Uma lógica de uma certa recusa sistemática que pode vir a informar uma crença dogmática, mas que nela mesma é tão somente o negativo operando. Percebem? Então há uma diferença entre a rejeição e a verdade que se segue a certa rejeição. A lógica da melancolia, ou a lógica do ceticismo avaliando uma certa melancolia, nos dirá que, via de regra, né, as crenças que se cedem a uma recusa melancólica são crenças dogmáticas. Ou, quando acertadas, são vivenciadas de maneira dogmática, né? Então, vacinação. Vacinação é uma coisa excelente. Mas é possível vivenciar a vacinação como uma crença dogmática na vacinação. E aí, muito embora do ponto de vista fenomenológico não haja diferença entre quem defende a vacinação por uma crença verdadeira, correta, testada, e quem defende a vacinação por uma crença dogmática, né? Do ponto de vista fenomenológico, só um vai parecer mais nervoso do que o outro, talvez, né? Um vai parecer mais enfático do que o outro. Mas do ponto de vista fenomenológico, o efeito é relativamente o mesmo, né? Isso não quer dizer que, do ponto de vista filosófico, nós não possamos dizer que uma é pior do que a outra, né? Então, uma crença verificada, uma crença questionada, uma crença interpelada, e que sobrevive enquanto crença, e é vivenciada assim,
ela é superior do ponto de vista coletivo, do ponto de vista moral e dos seus efeitos políticos, do que uma crença que, mesmo que correta, seja vivenciada do ponto de vista dogmático, seja vivenciada dogmaticamente. Né? Não sei se está fazendo sentido para vocês. Tá? Então, a questão da verdade é de que a maneira como a verdade é vivenciada importa. E o que o ceticismo consegue extrair do discurso melancólico, a partir de uma perspectiva melancólica, é de que, muito embora a melancolia ela seja capaz de avaliar as crenças com relação às quais ela não se identifica de uma maneira adequada, a crença dogmática que se segue à melancolia, ela é, via de regra, extremada. Né? Quando nós falamos, e nesse sentido, a melancolia é claramente uma patologia, né? Quando nós falamos desse tipo que tem algo de moral nele, porque recusa completamente a crueldade, recusa completamente a política, né? Então, nesse sentido, tem algo de moral nele, mas que traz um componente negativo nele, que é o fato de que dificilmente existe a recusa completa do mundo inteiro sem uma crença dogmática no nada, sabe? E é claro que, diante de uma crença dogmática no nada, o principal prejudicado não é o mundo, né? Quando se tem uma crença dogmática no nada, o principal prejudicado não é o mundo. Por isso, aparece como uma patologia, né? Porque o principal prejudicado numa crença dogmática no nada é aquele que tem uma crença dogmática no nada. Porque esse começa a esmorecer, né? Começa a se desintegrar. Né? E, na melhor das hipóteses, gerindo essa destruição de maneira prolongada, ou, na pior das hipóteses, permitindo uma repetição que pulsione como pulsão de morte, né? E se mate, né? E leve ao suicídio. Né? Mas, se vocês me perguntarem sobre pensadores, filósofos e mesmo pessoas públicas, né? Que claramente têm uma crença no nada e desenvolvem filosofias a partir de uma crença no nada, de que aquilo que elas fizeram, muito embora seja muito ruim para elas, do ponto de vista pessoal, possui impactos que não são completamente negativos, né? Porque são impactos de, ainda que em alguns momentos deformado, né? De aclaramento das crenças que são veiculadas no mundo. Então, nesse sentido, a política ela tem muito a ganhar com uma lógica, compreendendo a lógica da recusa, né? A lógica da rejeição, que é, em certo sentido, a lógica de uma certa teimosia. Não a teimosia de fazer alguma coisa, né? Que é a teimosia dogmática, que é uma teimosia que nós temos razão para rejeitar do ponto de vista melancólico e temos razão para rejeitar do ponto de vista cético. Né? Mas, mas a lógica da recusa negativa, né? Que é a lógica que se encontra no texto do Melville, que é a lógica do Bartleby. O Bartleby além de ser um personagem fantástico, né? Ele é um copista, né? Ele trabalha no escritório de advogado copiando coisas, né? Ele seria, no nosso mundo, alguma coisa como um auxiliar de escritório. Então, esse Bartleby, ele lembra muito os personagens do Kafka, né? Tipo um estagiário de direito, um estagiário de alguma coisa, né? Uma pessoa que tem uma função mecânica, né? E tem um filme relativamente antigo, né, com Lázaro Ramos, que era do O Homem que Copiava, que era um menino que trabalhava ele se dizia, né, operador de fotocopiadora.
Então, o Bartleby talvez pudesse ser tido assim, uma espécie de cara da Xerox, né? Uma espécie de operador de fotocopiadora. O personagem do Lázaro Ramos, quando era interpelado, você trabalha na Xerox? Não trabalho na Xerox, eu sou um operador de fotocopiadora, que era uma maneira um pouco mais orgulhosa, né? Vultosa de dizer isso, que ele era um homem que copiava. Né? Que já é uma figura que começa a cair em desuso, né? Porque a gente ainda vivencia na universidade, né? O cara da Xerox, né? Mas a pandemia, por exemplo, muitos de vocês nunca viram o cara da Xerox da universidade, viram outros caras da Xerox, né? Que não são tão caros da Xerox quanto os caras da Xerox na universidade, porque os caras da Xerox na universidade, eles ficam o dia inteiro copiando muita coisa, né? Que é alguma coisa que você só vê, talvez, no centro da cidade, esses caras que trabalham para escritórios, né? Não é como o cara da Xerox na papelaria do seu bairro, que de vez em quando tira uma cópia de comprovante de residência, mas ao mesmo tempo que vende outras coisas, né? Então, o Bartleby, talvez do ponto de vista contemporâneo, poderia ser identificado com essa figura, alguém que está constantemente numa atividade repetitiva de reprodução, né? Ou seja, ele não é colocado numa posição de pensamento. Por mais que ele saiba refletir, ele possa refletir, ele é consumido por atividades que inibem a capacidade reflexiva dele. Né? Até que o Bartleby se torna... Ele já era uma figura melancólica, tá? Mas digamos que era uma figura melancólica que não exercia uma função, digamos assim, de mal-estar, né? Ou seja, não exercia uma função crítica, nem do ponto de vista, digamos assim, dos sentimentos negativos explícitos, nem do ponto de vista do mal-estar com relação aos sentimentos negativos, né? Porque, como eu disse, a melancolia ela dispara reativamente a ela, né? Rejeitando a ela. Isso é alguma coisa ruim sobre a melancolia. Pode ser uma coisa ruim sobre a melancolia, mas também pode ter um resultado positivo. Ela dispara um comportamento crítico, né? Que é, via de regra, motivado por um mal-estar. Né? E esse mal-estar crítico ele pode se dar tanto na via de defender um sentimento negativo, né? É preciso que esse sentimento negativo, que essa forma negativa exista, porque senão o mundo se torna uma balbúrdia, uma bagunça, né? Ou também pode se dar na crítica a um sentimento negativo, que é dizer que é preciso ter outras formas de vivência, porque se nós beneficiarmos esse sentimento negativo que impede que o mundo supostamente se transforme numa balbúrdia, nós vamos ter tanta perseguição, tanta imoralidade, tanta mortandade, que não faz sentido viver, sustentar esses sentimentos negativos. Né? Então, a melancolia ela é capaz de disparar uma força crítica que, em muitas direções, avalia o mundo de uma forma bastante minuciosa. Mas essa forma minuciosa, ela pode tanto ser minuciosa a ponto de falar sobre o modo como a crítica ao sentimento negativo é desordenada e perniciosa, quanto também pode ser minuciosa ao mostrar os elementos negativos dos sentimentos negativos. Né? Percebem? De um lado, a melancolia gerou um sentimento, sei lá, de extrema-direita. E do outro, a melancolia gerou um sentimento de esquerda. O sentimento de extrema-direita foi minucioso em mostrar como que a mudança pode gerar mal-estar, pode gerar desordem, pode gerar
subversão dos valores, pode gerar a perda daquilo que a civilização tem a oferecer, entre aspas, né, claro. E aí, nesse sentido, ela é minudenciosa com relação àquilo que ela não gosta, né? Ela é minudenciosa e, ao mesmo tempo, deformadora. Mas a melancolia também dispara um sentimento de crítica a essa forma de defesa dos sentimentos negativos, né? E aí, sendo minudenciosa nos sentimentos negativos, né? Sentimentos negativos quais? O racismo, a xenofobia, o sexismo, o antissemitismo, o elitismo, o aristocrativismo, sei lá, vocês podem enumerar N sentimentos negativos, né? Então, nesse sentido, o Bartolomeu, ele não é um melancólico que exercita, a partir da sua melancolia, uma forma crítica, né? Ele não sai ele não exercita, ele não utiliza a melancolia dele como motivação negativa a um exercício crítico sobre a realidade, seja ele com relação a sentimentos negativos, seja na crítica dos sentimentos negativos. Seja na crítica àquilo que se opõe aos sentimentos negativos, seja naquilo que critica, seja no que diz respeito à crítica aos sentimentos negativos. Não sei se vocês entenderam. O Barthelby é alguém que vivencia a melancolia, digamos assim, de uma forma mais aproximada a um ceticismo. Ou seja, ele vivencia a melancolia suspeitando, me parece, das formas discursivas que a melancolia poderia oferecer. Ou seja, ele é um melancólico que desconfia do discurso melancólico, né? Talvez seja o melancólico mais melancólico de todos, né? E, nesse sentido, ele reduz a participação discursiva dele, que faz com que ele seja um melancólico que flerta, né, com um certo ceticismo, que é reduzir essa forma linguística a uma fórmula bizarra, né, esquisita, que é o eu prefiro não. Ou seja, ele começa a ser instado pelo chefe dele, né, pelo advogado que o contratou, a fazer coisas. Ah, você poderia copiar isso aqui? Você poderia pagar essa conta? Você poderia sentar do lado de lá? Você poderia sair daqui para sua casa? Você poderia não dormir no escritório? Você poderia... E diante dessas interpelações, dessas perguntas, ele sempre responde a mesma coisa. Ele começa a responder sempre a mesma coisa. Eu prefiro não, prefiro não, prefiro não, prefiro não, prefiro não. Que é alguma coisa que todos nós gostaríamos de poder responder o tempo inteiro, né? E boa parte daquilo que nos perguntam, né, são coisas que nós preferimos não, né? Então, mesmo que a intensidade melancólica nos permita dizer, a intensidade com que nós vivenciamos a nossa melancolia nos permita dizer outra coisa que não, eu prefiro não, o prefiro não participa dos nossos sentimentos, porque em diversas vezes em que nós respondemos uma outra coisa que não, eu prefiro não, gostaríamos de responder eu prefiro não, né? Ou seja, preferíamos não vivenciar a melancolia naquela intensidade, mas gostaríamos de poder vivenciar aquilo que a melancolia naquela intensidade nos permitiria viver, percebe? Que seria dizer aquilo que é impossível de ser dito. Essa fórmula no Melville, em inglês, é uma forma meio estapafúrdia, né? Porque ele diz I prefer not to, que é uma forma, digamos, gramaticalmente correta, mas meio estapafúrdia, né?
para a língua inglesa, tanto para o inglês quanto para um americano. É alguma coisa que um falante da língua, um falante estrangeiro da língua, talvez falasse. Para nós que temos uma lógica latina de pensamento, quando a gente aprende língua inglesa, é comum a gente dizer I prefer not, né? Que não está errado, mas que soa estapafúrdio nos ouvidos, né, de alguém que tem como língua materna, né, a língua inglesa. Então ele responde esse I prefer not to para tudo, né? Ou seja, ele dá sempre uma resposta negativa que, ao mesmo tempo em que ela é negativa por ser uma resposta, ao mesmo tempo que ela é esquisita, ela é estranha, por ser uma resposta negativa, ela é estranha também do ponto de vista linguístico, né? Ou seja, quem escuta essa resposta também sente estranheza do ponto de vista linguístico. Ou seja, ouvir isso é estranho e a forma disso também é estranha. O melancólico, ele é estranho, claro, né? Todos nós somos um pouco melancólicos, todos nós somos um pouco estranhos, mas como mais melancólicos nós somos, mais estranhos nós nos tornamos, né? E, ao mesmo tempo, quanto mais melancólicos nós nos tornamos, mais estranhas são as coisas que nós falamos, né? Ao mesmo tempo, que mais mórbidas elas vão se tornando, mais negativas elas vão se tornando, né? É como, pensando na cinematografia do ponto de vista humorístico, né? E o melancólico ele vai se tornando engraçado também, porque ele vai aclarando uma região tensa, né? Da linguagem, dos valores, que é uma região que nos causa um certo medo, nos causa uma certa rejeição, e por isso nós achamos graça defensivamente, ao mesmo tempo em que ela nos alivia das nossas tensões, né? Mas que na cinematografia mais popular a gente percebe naquela Wandinha Adams, por exemplo, na família Adams. Não sei se vocês já assistiram os filmes ou vocês viram a série mais antiga. A Wandinha é a filha dos Gomes, né? Que é o casal dos Adams, que é o Gomes e a Mortiça. A Wandinha é menina e a Wandinha é a criatura mais bizarra possível, né? Ela só se veste de preto, ela é uma menina bonitinha e só fala coisas horríveis, né? Então, num dos filmes, ela vai para uma colônia de férias e nessa colônia de férias, é uma colônia de férias só tem brancos americanos, né? Ou seja, só tem o que eles chamam de WASPs, que são homens brancos, pessoas brancas, louras, protestantes, né? E aí eles estão celebrando o Thanksgiving, que é um feriado dos colonizadores, né? E a Wandinha, né, tem um mal-estar danado com aquilo, porque qualquer pessoa minimamente consciente no mundo se sente deslocada no mundo. E qualquer pessoa minimamente consciente no mundo vai se sentir deslocada num feriado onde os americanos louros e protestantes celebram o massacre que eles realizaram com relação a todos os outros povos, né? Então, tudo aquilo que a Wandinha fala sobre aquilo, sobre aquele feriado, são coisas horríveis, né? Para aquelas pessoas estranhas, são coisas estranhas, e que são horríveis para aquelas pessoas que celebram de maneira encantatória e celebratória um feriado que, para todos aqueles que não fazem parte daquele círculo dogmático, aquele círculo de uma crença positiva em alguma coisa, todos aqueles que não pertencem àquilo vão se sentir mal, né? Pensando no nosso mundo, né? Sei lá, não sei se vocês vivenciaram isso, mas na minha época era um pouco o dia do índio. No dia do índio, as creches, os primários todos, a gente se pintava de índio, fazia uns cocares,
e celebrava os índios, né? E com machadinha e coisas do gênero, cantava músicas supostamente que teriam a ver com o legado indígena brasileiro, né? Ou seja, era um feriado baseado numa crença afirmativa dogmática acerca do quão bem os índios eram tratados no nosso país e, ao mesmo tempo, o quanto que nós nos orgulhávamos das raízes indígenas na nossa cultura. Qualquer pessoa minimamente consciente, né, da história nacional, minimamente crítica acerca do passado nacional, vivenciaria a festa do Dia do Índio na escola como uma absurdidade, né? E diria coisas estranhas acerca daqueles cocais, daquelas tirinhas, daquelas músicas, daquela celebração da alma indígena na cultura nacional. E, ao mesmo tempo, vocês podem dar outros exemplos, né? Porque a cultura ela está repleta dessas manifestações de, de crenças dogmáticas, né? Então, nesse sentido, o Barthelby, que é uma figura que não exerce a crítica, né? Ele não desenvolve linguisticamente, linguageiramente, a linguagem estranha dele sobre o mundo, né? Ele concentra essa estranheza numa sentença só. E essa sentença é a sentença que ele repete o tempo inteiro. Eu prefiro não, eu prefiro não, eu prefiro não. Eu acho que o prefiro não, eu não sei se é tão estranho na nossa língua quanto é I prefer not to do inglês. Mas é um pouco estranho também, né? Porque se eu peço para vocês, vocês poderiam fazer o trabalho de curso no computador, com mínimo 15 páginas, e citando pelo menos 3 referências de livros diferentes, aí vocês vão dizer, eu prefiro não, vocês vão dizer, acho melhor não. Será que não tem outra coisa? Ou não, 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 não quero, né? Eu prefiro não, ou prefiro não, é uma forma linguística que nós também teremos, nós temos dificuldade. Não sei se vocês conseguem se imaginar algum momento que vocês disseram eu prefiro não para alguma coisa, né? Talvez vocês tenham dito não, obrigado. Talvez seja a forma mais convencional, né? Ou eu acho melhor não. Eu preferia não ter que fazer. Se eu pudesse escolher, eu escolheria alguma coisa diferente, né? Mas eu prefiro não, também sou estranho para nós, né? Nesse sentido, o Barthelby se torna uma figura de resistência política e que é uma espécie de resistência política, como eu posso dizer, atômica, consolidada, porque ela serve como centelha absoluta da resistência política com relação a qualquer proposição, seja essa proposição correta, justificável ou não, né? Então, ao mesmo tempo, eu posso dizer, você demitiria aquela pessoa negra daquele... eu peço para você, fulano, demita aquela pessoa negra do seu posto de trabalho. Aí se disse assim, né? A pessoa está sendo demitida porque ela é negra. Você pode dizer, eu prefiro não. E é uma boa resposta, né? Porque está errado, né? E politicamente é o caso de resistir a esse tipo de sentença. Mas também poderia ser diferente, poderia dizer, você pode levar o seu filho de menos de 12 anos para vacinar? E a pessoa vai dizer, eu prefiro não. Percebe? O Barthelby, como centelha da resistência política ou da resistência, né, com toda a sua comicidade, ele é uma centelha de rejeição, de resistência, de desobediência para qualquer enunciado, mesmo que esse enunciado possa ser considerado um enunciado positivo, né, correto, justificado, né? Então, nesse sentido, o prefiro não, ele é uma força
melancólica de desabilitação da vida política. Percebe? Nesse sentido, a vida política ela é quase sempre, ou toda ela é imoral, né? Que toda ela implica um sofrimento a alguém, né? Mas nem sempre essa imoralidade, mas essa imoralidade ela não tem nas suas gradações diferentes, ela não tem a mesma justificativa, né? Ou seja, existem formas de restrição que são justificáveis e outras que são claramente injustificáveis. Mas o que o Barthelby oferece é uma centelha, nesse sentido, densamente melancólica, né? Que não é completamente apática, porque ainda fala alguma coisa, né? A apatia recusaria até a fala, né? E que responde a todas as perguntas, a todas as questões, com uma forma que linguisticamente é estranha. Porque a fala falada melancolicamente só pode ser uma fala estranha, né? E nesse sentido ele vai, a vida dele vai se deteriorando, né? Vai se degradando, porque no primeiro momento isso causa perplexidade, mas depois começa a causar raiva, né? Eles começam a ficar nervosos com ele, né? E no fim ele acaba sendo preso e fica esquecido dentro de uma prisão, né? Então ele tem uma trajetória que é reconhecida para várias figuras, são figuras que são, né, tidas como eu posso dizer, rejeitados, né? Figuras que não são queridas, né? Que vão para a prisão, acabam sendo presas, ou mortas ou presos, né? E, evidentemente, que nem todas as pessoas que estão presas são Barthelby, mas o Barthelby, ele coloca a prisão, né, como esse destino jurídico-político das pessoas que se tornam inconvenientes, né, num contraste melancólico, né, porque é como se Barthelby nos dissesse que qualquer pessoa que não foi presa, né, qualquer pessoa que não está apodrecendo na prisão, nem todo mundo que está apodrecendo na prisão é uma pessoa correta. Mas todo mundo que não está na prisão se permitiu, em algum momento, dizer sim para algo claramente rejeitado do ponto de vista moral. Percebe? Porque a única possibilidade de não ter dito sim a alguma coisa rejeitada do ponto de vista moral seria estabelecer esse imperativo melancólico de dizer eu prefiro não. Ou seja, não simplesmente dizer não para a coisa, mas dizer, rejeitar e, ao mesmo tempo, causar estranheza na rejeição. Percebe? Então, é como se todos aqueles que são diferentes de Barthelby não fossem defensáveis, né? Ao mesmo tempo que uma figura como Barthelby, que diz não a tudo, né, na soma das suas rejeições, se torna o único absolvível, num certo sentido. Que se torna o único que mais rejeitou do que transigiu. Esse é o ponto, né? Ele mais rejeitou do que transigiu, partindo do fato de que a vida não melancólica, né, ou a vida em que a melancolia negocia com o dogmatismo, com a positividade, existe
uma maior quantidade de transigência do que de intransigência, né? Então, mais se diz sim para coisas para as quais não se poderia dizer sim, ao contrário de Bartleby, que, porque disse não para tudo, rejeitou, inclusive, aquilo que seria inadmissível dizer sim, percebe? Eu comentei com vocês no encontro passado de um outro tipo curioso, e aí um tipo histórico, porque o Bartleby é um personagem é, romanceado, né? Uma invenção de personagem do Melville, que se torna quase que um personagem conceitual da melancolia, né? Porque o Bartleby é o único incapaz de crueldade, percebe? Ele, ele é aquele que, por dizer não a tudo, não disse sim a nada, e não dizendo sim a nada, não submeteu ninguém ao sofrimento de fazer aquilo que não quer, percebe? De ser obrigado a fazer aquilo que não deseja, né? Então, é aquele que é integralmente regressivo, né? Ele é quase um monge, né? Ele é uma figura ridícula e ele é quase um monge, né? Essas figuras meio que se complementam, né? Ele é quase um sábio no hinduísta, né? Que não toma banho e fica apodrecendo e magro, uma perna só durante anos, né? É que nem teve não sei se é verdade, né? Mas já que me veio a cabeça, eu vou contar a vocês. Desses memes que apareceu no Instagram, um sujeito que seria um desses hinduístas que levantou a mão e nunca mais abaixou. Eu não sei por que que ele levantou a mão, mas no meme conta, né? Mas ele nunca mais abaixou e a mão dele atrofiou, né? Então é uma figura ridícula, né? Porque como assim? Você levantou a mão e nunca mais abaixou? Ao mesmo tempo, é meio cômica, né? Gente, ele levantou a mão e nunca mais abaixou, né? E se ri disso, né? Ao mesmo tempo que traz consigo uma intransigência melancólica, e não uma intransigência positiva, uma intransigência negativa, né? Ou seja, ele foi capaz de dizer não a tudo que mandava ele abaixar a mão, né? Então, o Bartleby é uma figura cômica, né? Num certo sentido, ele é ridículo, ele tem uma comicidade intrínseca, ao mesmo tempo que ele é uma figura meio santa, né? Meio mágica, porque ele é capaz do que ninguém é capaz, né? Ao mesmo tempo em que ele mostra uma espécie de forma opaca da melancolia. Ou seja, ele é puramente melancólico, né? Alguém que consegue, pelo menos um passo antes do silêncio absoluto, que seria uma consolidação completa do negativo, resistir a tudo sistematicamente, né? Aí ele é uma figura, completando o raciocínio, né? Ele é uma figura, é o personagem conceitual da melancolia, mas ele é um personagem literário. Eu comentei com vocês que o Günter Grass, o romancista, ele escreveu uma biografia, e na biografia dele, no primeiro volume, Nas Peles da Cebola, ele relata na formação dele como um jovem nazista, no campo de treinamento, acredito eu que no campo de treinamento da SS, um menino alto, louro, né? Ou seja, um nazista perfeito, que é mais forte do que todo mundo, corre mais rápido do que todo mundo, come menos do que todo mundo, é mais bonito do que todo mundo, ou seja, ele é o nazista exemplar. E aí não fica claro no texto se é por alguma questão religiosa, por alguma crença, por alguma coisa, mas é claramente revestido de uma profunda melancolia.
de que no momento em que é colocada uma carabina na mão dele, ele deixa a carabina cair. Toda vez que ele começa a aula de tiro, ele pega a carabina e deixa a carabina cair. Então ele não atira, né? E aí perguntam para ele por que ele não atira, por que ele não pega a carabina, e ele diz: nós preferimos não. Que também é uma fórmula linguística bizarríssima, né? Como assim nós preferimos não? Nós quem? Né? E quem fala assim, nós preferimos não? Né? As pessoas falam, mesmo quando falam na terceira pessoa, diz nós não queremos. Mesmo que a pessoa seja muito maluquinha, né? Ela vai dizer, não, nós não queremos, nós não. As pessoas se referem assim no plural majestático. Não, nós, desembargadores, não aceitamos uma coisa dessa. Não, ele diz, nós preferimos não. E aí ele é humilhado, ele é espancado, acontece com ele a mesma coisa que acontece com Bartleby, né? Ele vai sendo humilhado, achincalhado, expulso, até o momento em que ele desaparece. Como o Günter Grass é uma biografia, né? Ele não acompanha o destino desse sujeito, ele não dá um destino para esse sujeito, ele deixa a coisa em suspenso. Ele pode ter sido morto, ele pode ter sido, sei lá, devolvido para casa, pode, né, pode ter enlouquecido, muita coisa pode ter acontecido com ele, mas também é uma figura, né, uma das poucas figuras que eu conheço, né, na literatura, mesmo que essa seja uma figura que o Günter Grass apresenta como histórica, né, como verdadeira, em que uma melancolia assume uma forma política explícita e intensa, né, quase que absoluta, né? Então seria alguma coisa mais intensa do que Gandhi, né? Porque Gandhi negociava, explicava, filosofava, argumentava, dava elementos históricos do porquê aquilo não podia acontecer, porque ele rejeitava Y, Z. Bartleby e essa figura no campo de treinamento dos nazistas dizem, um diz, eu prefiro não, e o outro diz, nós não fazemos uma coisa dessas. Ah, nós não fazemos uma coisa dessas. Essa é a fórmula dele. Nós não fazemos uma coisa dessas. Foi bem até aqui? Então, evidentemente que do ponto de vista da resistência política, né, essa é uma estratégia bastante poderosa. Justamente porque, se for assumido como estratégia, não será sustentada tão longe, né? Percebe? Porque uma estratégia é alguma coisa que você usa em função de algo. Você pode até mesmo utilizar a melancolia estrategicamente. Isso usa um sentimento de mal-estar, um sentimento de desamparo, um sentimento de enfraquecimento, para estabelecer a possibilidade do vigor de uma certa crença positiva, de uma certa crença dogmática, né? Mas, conforme o mundo vai sendo reduzido e as pessoas vão sendo interpeladas, né, chega um momento em que, se essa melancolia tem uma natureza estratégica, essa natureza estratégica começa a ceder espaço a outras coisas, né? Então, eu fico imaginando que me ocorreu agora o exemplo bíblico, né? Que é... Não me julgue, mas eu vou dar um exemplo bíblico, que é Jesus e Pedro, né? Olha onde eu fui. Novo Testamento, ainda por cima. Os cristãos estão sendo perseguidos, né? E Pedro sente. Eu posso estar deformando a parábola, tá? O momento, a questão. Mas vocês são mais religiosos do que eu, que têm mais cultura religiosa do que eu, podem fazer as correções na cabeça de vocês. Mas os cristãos estão sendo interpelados. Pedro sente que vai ser, acredito, crucificado, se for tido como um cristão. E aí, 3 vezes, né, perguntam: você conhece o Cristo? Você
você é amigo do Cristo, você faz parte dos cristãos, e Pedro diz, não, 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 nunca vi, não, 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 não tem nada a ver comigo, não, 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 não. Né? Então, pode dizer que o cristianismo traz consigo uma melancolia, né? Existe uma melancolia forte, né? Porque o mundo é falso, o corpo é pecaminoso, é preciso, mas o cristianismo traz consigo uma crença positiva, que é fortificada por esse contexto melancólico, né? Então, o cristão, ele rejeita tudo, ele abdica de tudo, mas ele não abdica da crença no Cristo, na crença em Deus, que é aquilo que leva à salvação, né? Então, quão mais ele é melancólico, quão mais ele consegue rejeitar o mundo, quão mais ele consegue ter um certo aquebrantamento de forças no que diz respeito à adesão à verdade específica, mais brilhosa é essa crença no Cristo, né? Então, se pode dizer, pelo menos do ponto de vista dessa lógica política que eu estou querendo invocar aqui, utilizando esse tema, que é um tema conhecido por todos como uma exemplificação, né? Existe uma relação de uma certa estratégia entre. E por essa estratégia não estou dizendo voluntariedade, tá? Estou dizendo estratégia porque uma coisa fortalece a outra, né? Então, mesmo nesse caso, existe uma função estratégica. A melancolia fortalece a verdade, né? Percebem? De tal maneira que é possível ser um cristão e ter toda aquela melancolia do cristianismo, ser um cristão e, ao mesmo tempo, fazer coisas que são desabonadoras em função do cristianismo, né? Todo cristão conhece a história do cristianismo. A história do cristianismo, você vai dizer que não é a fé, não é a religião, mas são os homens. Mas isso permitiu aos homens, de alguma maneira, algum tipo de capacidade ativa, né, para, em alguns momentos, cometerem um mal que julgaram que era necessário em função da defesa daquele bem, que era fortificado em função de algumas dinâmicas intrinsecamente melancólicas, né? Mas mesmo nesse caso, né, uma figura importante do cristianismo, que é Pedro, diante da sua melancolia, ele é capaz de subtrair-se dessa relação estratégica, percebe? Então, pergunta, você conhece? Ele diz, não, não conheço. Então, diante dessa demanda, né, ele, percebe, é capaz de escapar da sua função de relação estratégica da melancolia com relação à verdade e ir para um outro âmbito, que seria um âmbito de uma melancolia talvez até mais profunda, né? Porque o mundo é pecaminoso, o corpo é ruim, as pessoas são ruins, o dinheiro é ruim, os romanos são ruins, e mesmo Cristo eu rejeito, porque não sou capaz de ser forte o suficiente naquele momento de, em sendo interpelado, afirmar a minha crença. Então, mesmo no que diz respeito ao cristianismo, naquele momento, Pedro é profundamente melancólico, porque nem à altura da crença dele ele está naquele momento, percebem? Então, nesse sentido, mesmo que uma crença dogmática possa ser fortalecida por uma relação estratégica, parasitária, por assim dizer, com relação a melancolia, né? Dependendo de como a melancolia, dependendo como essa crença ela é interpelada, a pessoa deixa a crença de lado, percebem? E ou busca outra crença, ou se permite afundar numa certa melancolia,
que em determinados momentos é a melhor coisa que se pode fazer. Então, eu fico imaginando um senhor de escravos durante períodos abolicionistas, né? Ele crê na escravidão. Ele crê que os brancos são superiores aos negros. E ele crê que é possível ser proprietário de negros e fazer dinheiro com isso, né? Mas chega um momento em que, politicamente, ele não pode mais fazê-lo. E ele se permite viver num mundo em que aquela crença que ele julgava que era relevante, a partir de uma certa melancolia acerca do que seria um mundo onde brancos e negros fossem iguais, ele é capaz de viver sem aquela crença que antes era fundacional na vida dele. Percebe? Aí vocês vão dizer, ele deixou de ser um racista escravocrata? Não, ele não deixou de ser um racista escravocrata. Mas ele deixou de ser um racista escravocrata que vive na máxima potência de um racista escravocrata. E não morreu. Né? Ou se morreu, é porque padeceu de uma melancolia cuja morte, percebe? Em que, no suicídio do objeto, né? A mortificação daquela crença que não poderia existir, ele não conseguiu permanecer, porque aquela crença era tão grande que, uma vez desaparecida aquela crença, ele desaparece junto com ela. Né? E se pode perceber isso também em outros contextos. Né? Imagina os nacionalsocialistas perdendo a guerra. Né? E historiadores dizem, né, que boa parte da administração pública pós-Hitler era feita por nazistas envergonhados, arrependidos, entre aspas. Né? Porque o nazismo gerou uma conversão gigantesca dentro da Alemanha, e mesmo com toda a morte e com toda a desnazificação que os aliados realizaram na Alemanha, os homens vivos, em idade produtiva, 99% deles tinham sido nazistas. Com níveis de engajamento não tão radical, mas também tinham sido nazistas. Né? Ou seja, tinham sido antissemitas. E começaram a viver num mundo em que não poderiam mais viver a integralidade daquele antissemitismo. Percebe? Como eles foram capazes de viver sem a integralidade desse antissemitismo? Alguns não viveram, alguns preferiram se matar ou viveram vidas melancólicas porque não eram capazes de viver a verdade que julgavam que era necessária. Né? Outros não. Outros inverteram a relação de alimentação daquela melancolia com relação à verdade e se desfizeram daquele uso estratégico de uma certa melancolia em função de outro. Né? Então, se eles sentiam melancólicos da possibilidade de viver num mundo em que alemães e judeus e alemães fossem iguais, e por isso alimentavam uma verdade que o permitia matar judeus desbragadamente, num outro momento, eles começaram a viver, se alimentar da melancolia de que, sei lá, na Alemanha Ocidental, de que não podemos viver no mundo comunista, então precisamos nos converter ao capitalismo e a possível melancolia de viver no mundo comunista alimenta a verdade no fato de que é preciso viver a despeito do fato de que eu não possa mais expor as minhas crenças explícitas no ódio a determinados grupos étnicos. Né? Então, mesmo essa dinâmica, mesmo essa dinâmica parasitária com relação à melancolia, que em alguns momentos parece tão importante para aquele que extrai da rejeição à melancolia a força para uma determinada verdade, né? Ele não quer se sentir melancólico, não quer viver um mundo em que aquela melancolia se justifica. E, nesse sentido, fortifica uma verdade, mesmo esse que parece ter tão vinculado a esse mecanismo, parece poder viver
sem esse tipo de alimentação com relação à rejeição melancólica, rejeição à melancolia, né? O que fez com que momentos de virada no mundo diante de crenças dogmáticas bastante estritas, como, por exemplo, a crença na escravidão ou a crença no antissemitismo, o mundo permanecesse vivendo, né? Percebe? E as mesmas pessoas permanecessem vivendo a despeito do fato de que não podem viver o mundo, a despeito do fato de terem sentido de que aquele mundo no qual elas não poderiam viver, na verdade, elas podem, né? Isso é curioso, né? E irônico do ponto de vista histórico, mas existem determinados sentimentos, rejeições de sentimentos melancólicos que dizem eu jamais poderei viver no mundo tal. E aquele mundo acontece, e a pessoa consegue viver no mundo tal, né? Ou seja, a melancolia, a rejeição à melancolia não era tão profunda assim, né? Então, a gente já está meio que no finalzinho, vou passar alguns pedaços do texto, a gente comentar as partes especificamente metapsicológicas, né, do capítulo sobre a rejeição. E na página 486, que é a segunda página, logo depois da citação do Bartholbaum, o primeiro parágrafo, ela diz que o melancólico não rejeita o mundo, né? É a diferença entre um simples delírio, entre uma simples denegação, né? E a melancolia. Pode acontecer, né? Pode acontecer, e esse mecanismo costuma ser associado à loucura, né? Em que eu olho o mundo e não vejo o que as outras pessoas veem, né? Vejo algo completamente diferente e que só é meu, né? Isso é uma dinâmica delirante, né? Pode acontecer também de eu perceber uma determinada situação e não conseguir percebê-la, porque ela é de tal maneira insuportável para mim que eu não a vejo, né? Então, deixa eu tentar dar um exemplo dramático que possa servir para esse caso. Digamos que num país sul-americano haja um presidente de extrema-direita que disse que saberia administrar a economia, mas chegou um momento em que o governo dele tinha uma inflação que passava dos 2 dígitos, né? Assemelhando fortemente o processo de hiperinflacionário, com relação ao qual é mais ou menos consenso no Brasil, no país, não no Brasil, num país qualquer, que é inadmissível do ponto de vista econômico, né? E aí a pessoa olha para essa realidade e não consegue ver, né? Como assim, né? Não, a inflação não está alta, a inflação está normal. Não, quando, sei lá, digamos um combustível qualquer, a gasolina, custava 5, agora custa 8, isso é inflação normal, são os fluxos internacionais, isso acontece, né, em qualquer país, né? É natural que, quando há muita seca, muita chuva, aconteça a possibilidade de 15% de inflação, 14% de inflação. Essa não é uma atitude delirante, de maneira completa, porque a pessoa sabe onde ela mora, ela reconhece a esposa, reconhece os amigos, lembra a senha do banco, continua trabalhando, né? Sabe, lembra o próprio nome, né? Lembra dos pais, né? Ou seja, não é uma pessoa delirante, mas num assunto específico, ela está numa atitude de denegação. Ou seja,
aqueles valores ligados àquele presidente são tão importantes, são tão necessários, e o desamparo e a dor de perceber aquela realidade daquela forma é tão grande que não consegue ver, genuinamente não consegue ver, sabe? O que a Marie Christine Lambert está dizendo com relação à melancolia é que a melancolia não é assim. A melancolia não é uma denegação e a melancolia não é um delírio. A melancolia, aí vou ler aqui. A realidade não é, então, rejeitada, no sentido onde o sujeito não teria jamais sabido sobre o que se passou. Ela, na verdade, conserva a pregnância da sua coloração de origem. A mesma que, alimentada pela catástrofe do desvanecimento do desejo, faz com que o sujeito se identifique com o resto dessa operação. Então, nesse sentido, fosse o melancólico observando esse fenômeno hiperinflacionário, né? Uma figura curiosa, né? Porque eu acho que o melancólico não ia estar mais um melancólico intenso, né? O Barthelby, né? Não estaria mais preocupado com uma inflação, né? Ele estaria preocupado, sei lá, né? Ele estaria no estado de natificação, né? Mas digamos que o melancólico como nós, que está preocupado com a inflação, né? Ao invés de rejeitar a inflação, o que o melancólico sentiria? Ele sentiria que ele faz parte daquele processo que gera a hiperinflação. Percebe que os valores dele estão ali. E que, por isso, ele é tão ruim quanto esse mundo em que as irresponsabilidades geraram a hiperinflação. Não é tão ruim quanto. Ele não é pior, mas ele é um pouquinho melhor só. É quase tão ruim quanto. Ou seja, ele não foi capaz de esclarecer as pessoas que ele deveria esclarecer, ele não foi capaz de, geracionalmente, fazer as medidas que foram necessárias, ele não foi capaz, eleitoralmente, de se mobilizar tanto quanto poderia. Ao mesmo tempo, os tipos de consumo que ele tem, o melancólico pensando, né? Geram hiperinflação, ele é fútil, sabe? Ou seja, pode ser que ele não seja tão ruim quanto ele se vê, mas isso que ele vê nele está lá e está no mundo, ou seja, é adequado. Então, existe uma rejeição, porque o melancólico ele rejeita o mundo, rejeita a participação, mas não porque ele não vê, mas porque ele se percebe tão ruim quanto. Nesse sentido, ele não tem muito com o que contribuir. Ele prefere melhor não. Eu prefiro não. Gente, vamos interromper a aula por aqui. Aí pedir para vocês lerem para quarta-feira o capítulo 18, Alternativa Melancólica ou O que a Negação Deve à Morte. Tá? Aí, se tiverem questões sobre a aula de hoje, podem trazer também. Obrigadíssimo pelas atenções.